Hoje, na vida moderna, a gente tem essa necessidade, essa vontade, essa preocupação de querer controlar tudo, né? Controlar tudo que vai acontecer no trabalho, controlar a nossa saúde, né? Então a gente usa esses aparelhos, esses relógios smartwatch, que é acompanhar batimento cardíaco. Daqui a pouco as pessoas vão querer acompanhar cortisol, o nível de açúcar em tempo real. Quer controlar a vida de quem a gente ama, fica com medo de tudo. Enfim, a gente está em uma constante preocupação em manter as coisas em ordem, né? Então a gente vive ansioso. E a ansiedade, como dizem por aí, é o mal do século, né? Talvez seja o mal não só do século, mas na época em que a gente vive, em que a gente tem tantos avanços tecnológicos, né? A internet, aplicativos, smartphones, né? Então a gente está sempre muito facilmente acessível e as pessoas estão cada vez mais apressadas, querendo que a gente responda imediatamente. Então a gente tem que sempre estar ao alcance e tem que responder rápido. Isso faz parte da nossa necessidade atual de manter tudo sob controle. As pessoas morrem de medo de perder o controle. Só que é exatamente essa vontade de controlar tudo que vai acabando, vai minando, vai destruindo a nossa paz. Um padre francês, no século XVIII, ele escreveu um livro exatamente sobre isso, um livro de quase 150 páginas. Jean-Pierre Calçade, o nome dele. E o livro está aqui, vou mostrar para vocês. O Abandono à Providência Divina. Eu adoro esse título e a capa ficou muito boa também. Diferentemente dessas capas de livros atuais aí que as editoras estão querendo dar uma infantilizada nas capas dos clássicos, essa capa ficou lindíssima e ficou sóbria, né? Então a ideia aqui do passarinho comendo na mão da pessoa aqui que está oferecendo as sementes remete àquela passagem bíblica de que Jesus fala para a gente parar de se preocupar, né? Porque se ele dá comida aos passarinhos, dá tudo que os animais precisam para viver, porque ele não daria tudo que a gente precisa. Ele não daria tudo que a gente precisa para viver com dignidade. A ideia de que a gente está constantemente preocupado, será que a gente vai continuar tendo o suficiente? Diariamente a gente pensa isso. E ele pede para a gente ficar calmo, né? Ele fala, olhai os lírios do campo, né? Atente-se para o presente momento, né? Atente-se para o presente. Não fique aí mergulhando em preocupações sobre o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, próxima semana e até mesmo hoje, no próximo turno. Então, a ideia central desse livro, como diz o título, é você se abandonar à providência divina. O A aqui, a crase, muda tudo, porque você deve se entregar para a providência divina. E a providência divina é o espírito que controla tudo, né? É o espírito consciente que está em todos os lugares. É Deus que está comandando tudo e não a gente, né? A ideia central de que, como Deus está no presente, como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo, a gente não, né? E tudo que acontece no presente, você deve se abandonar ao que está acontecendo. Você deve se jogar nos braços de Deus, porque o presente é como se fosse uma manifestação de Deus. E a ideia é que o presente ele pede uma reação da gente, né? Quando a gente fala em presente, a gente precisa aqui explicar um pouco, né, o que é o presente. Bom, são todas as circunstâncias que estão acontecendo, né? Se uma pessoa vem pedir alguma coisa para você, se você está passando por um problema no trabalho, no relacionamento amoroso, enfim, qualquer manifestação do presente, até o cantar de um pássaro, é uma manifestação de Deus, porque tudo que acontece, tudo, Deus, em tudo Deus está presente. Então, a gente acha que sabe tudo, né? Que pode controlar tudo, que a gente prevê, a gente é capaz de prever tudo. Na verdade, a nossa visão, a nossa capacidade de enxergar o que pode acontecer é limitada, é muito limitada, é limitadíssima.
E só quem pode saber o que vai acontecer de forma ilimitada, né, é Deus. Então, muitas vezes a gente faz um pedido para Deus: Deus, por favor, me dê isso, eu preciso disso. Mas a vontade da gente, o desejo da gente pode não coincidir com a vontade divina, porque a vontade que a gente tem pode não ser compatível com a nossa real necessidade. Então a gente para, eu preciso que isso aconteça na minha vida. Um exemplo rasteiro aqui, um exemplo comum, né? A gente ora, pede a Deus: Deus, por favor, me dê esse trabalho para mim, né? Eu quero conquistar esse trabalho e tal. E eventualmente você não consegue aquele trabalho. E aí você fica triste, né? Você fica decepcionado, achando que foi abandonado por Deus. Mas na verdade você não se abandonou à providência divina, porque você deveria saber que se você não conseguiu, não era para você, pelo menos não naquele momento, não naquela circunstância, não naquele presente. E a gente precisa, para se abandonar à providência divina, alimentar, educar a nossa humildade, né? Então, diante de tudo, quais são as manifestações mais comuns assim do presente, né? Eu falei aqui de uma demissão, um diagnóstico de saúde, você descobriu que você está com alguma doença, ou você teve um término de um relacionamento. Quando algo assim acontece, e claro, eu estou falando coisas que acontecem no presente que são ruins para exemplificar. Eu não precisaria dizer que no presente acontecem muitas coisas boas também. Mas aqui, para exemplificar o abandono à providência divina, porque dá a ideia de que a vida pode ficar muito difícil e nessas situações, o que é que você pode fazer? Você tem que se abandonar ao presente, né? Então, quando alguma coisa dessa acontece, algo ruim, alguma coisa, uma circunstância peculiar e incômoda na sua vida se impõe, você normalmente o que é que as pessoas fazem? O que é que a gente faz? A gente começa a lutar contra a realidade, né? Então a gente fica triste, a gente se revolta, a gente fica com raiva, a gente se sente decepcionado, a gente se sente preterido, né? A gente se sente injustiçado, né? E se você alimenta todos esses sentimentos negativos diante de algo que aconteceu, por pior que seja, você está, na verdade, lutando contra Deus, porque Deus está naquilo que aconteceu. Deus está em tudo que acontece. Então, se você luta contra o que acontece, você está lutando contra a realidade, você está lutando contra o presente, logo você está lutando contra Deus. É claro que eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que a gente tem que ser um tipo de robô, né? De, pô, alguma coisa aconteceu de ruim e isso aí não me abala. Não, mas quanto mais você alimenta a sua fé, a crença de que existe algo que você não consegue enxergar e que controla tudo e que é melhor do que você e que é o símbolo do supremo bem e que tudo faz parte de um plano maior, fica cada vez mais fácil, menos difícil você se abandonar a essa vontade que tudo controla. E você, fazendo isso, você abandona o seu vício, a sua obsessão em controlar tudo, em ter a vida sob uma coleira, né? Então, qual é a proposta, né? De que, tudo bem, a gente entende que o presente acontece e que a gente tem que reagir de alguma forma, né? Aí existe aquele conflito entre o abandono e a passividade, né? E existe uma diferença aqui. Você se abandonar à providência divina não é cair naquela coisa do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é você simplesmente ficar passivo, você fazer nada e você simplesmente se deixar levar por todos os ventos, sem nenhuma direção. Bom, não é isso. Porque se você se abandona à providência divina, você não se abandona a qualquer coisa. Você não se abandona a qualquer vento. Você está se abandonando ao vento da providência divina. E o vento da providência divina tem uma direção. E aí eu vou chegar lá. Mas antes eu vou aprofundar essa explicação da direção imposta pela providência divina, que não é qualquer direção, e vai fazer todo sentido quando a gente chegar lá.
Eu vou explicar a diferença aí entre que você já deve estar se angustiando, né? Porque, pô, como é que eu vou me largar ao nada? Calma, a gente vai elaborar essa ideia. Mas peguem o exemplo de Viktor Frankl, né? O psiquiatra alemão, bastante conhecido, mas se você não conhece, resumidamente, ele foi vítima não fatal, né? Porque ele sobreviveu, mas ele foi prisioneiro em Auschwitz, no Holocausto, pelos nazistas. E ele sofreu absurdamente ali enquanto foi prisioneiro, né? Passou fome, perdeu não sei quantos quilos, perdeu a família toda. Ele tinha ali no campo de concentração uma circunstância que lhe era imposta e que era impossível fugir. Diante daquela circunstância, a circunstância de que ele era prisioneiro, ele era torturado diariamente e ele não sabia se sairia dali vivo. Diante dessa circunstância, o que ele poderia fazer? O trabalho do abandono à providência divina está sempre pedindo que a gente faça isso. Diante dessa circunstância, diante do que está sendo apresentado a mim, o que eu posso fazer? Como eu vou reagir? E aqui a ideia de Viktor Frankl se assemelha muito à ideia de Jean-Pierre Caussade. Talvez com outras palavras, mas no fundo, no conteúdo, são muito semelhantes. Porque de um lado o Viktor Frankl fala, você tem que parar com essa coisa de perguntar o que eu vou fazer da minha vida. Você tem que perguntar mais o que a vida está pedindo que eu faça dela. Você começa a partir não do seu próprio umbigo, mas você começa a partir da sua realidade. A realidade que está sendo imposta, a partir do que está sendo posto diante de você, o que você vai fazer? Qual é a melhor reação possível? É a base do trabalho de Viktor Frankl, quando ele cria ali e desenvolve a logoterapia, né? A busca de sentido não é a busca por um sentido abstrato, complexo, ou a realização de algo grandioso, visivelmente grandioso. Não, a gente concretiza o sentido da vida nos pequenos momentos da vida, porque a vida só acontece nos pequenos momentos. Nos detalhes do presente, em cada suspiro que ele requer da gente, que ele pede da gente, uma específica reação. Que no contexto da sua vida, no contexto da nossa vida, no contexto da vida de cada um, é sempre uma reação inédita. Porque só você pode lidar com aquilo. Porque só você é você e só você está vivendo as circunstâncias preenchidas de todo o contexto, preenchidos ali feitos por sua vida, né? Quem você é, como você se sente, como você se educou, quem são as pessoas ao seu redor, onde você vive, qual é o seu trabalho, o clima onde você mora, a cidade que você mora. Então, o conjunto de todas essas coisas forma a sua história. E a sua história é única, logo a sua reação vai ser única. E só você sabe como reagir da melhor forma possível diante dessa circunstância especial. E aí a gente tem outra tensão aqui, além daquela coisa do abandonar-se à providência divina. É um abandono passivo, que eu já comecei a falar que não era. É um abandono passivo, é um deixa a vida me levar, tem essa tensão. Tem outra tensão também que a gente fica se perguntando, bom, se eu me abandonar, se eu deixar a vida me levar, vida leva eu, onde fica o meu livre-arbítrio? Então eu não tenho vontade, o que eu sinto, o que eu desejo, nada disso importa. Eu tenho somente que ir me deixando levar pelos ventos da vida. É uma tensão válida, é uma tensão presente no livro todo que a gente fica se questionando. Mas aí você vai meditando e você vai entendendo que essa tensão é apenas aparente. Porque você não deve matar a vontade. Você deve escolher bem a reação. E aí a gente chega em outro ponto. Para você reagir bem, você tem que ser bem educado. Porque existe a vontade ruim e a vontade virtuosa. Diante da circunstância do presente, o presente está pedindo para você reagir. Você tem várias possibilidades. Você pode reagir de um jeito, você pode reagir de outro. Milhares de outras formas. Mas uma ou algumas
reações são ruins. E uma ou algumas, talvez apenas uma seja a melhor reação possível, no sentido de que aquela reação é a mais virtuosa. Então, uma reação vai agradar a Deus, outra reação não vai agradar a Deus. E se você está se abandonando à providência divina, você não está se abandonando a qualquer coisa. Você está se abandonando ao supremo bem. Logo, você deve adequar, você deve educar a sua vontade para que ela coincida com a vontade de Deus. Está parecendo um pouco abstrato, filosófico demais, né? Mas eu vou dar um exemplo já já. Só quero agora elaborar um pouco mais a importância de educar a vontade. Porque, por exemplo, se você nunca está tentando aprender o que é certo e o que é errado, alimentando o seu espírito das boas coisas, conversando com pessoas bondosas, alimentando o seu imaginário sobre quais são os comportamentos possíveis da humanidade, quais são os bons comportamentos, quais são os comportamentos inadequados, tentando ler bons livros, assistir bons filmes, conversar com pessoas interessantes. Se você não tiver essa preocupação, se você não tiver a preocupação de seguir uma certa dieta mental que São Paulo já recomendava, né? Tudo que passa na sua cabeça você tem que filtrar e você tem que selecionar o que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos escutam, tudo que se passa pelos nossos sentidos tem que ser filtrado. E a gente tem que ter consciência para só consumir o que nos engrandece. Se você tem essa consciência e passa para o hábito de fazer isso, de sempre selecionar o que é bom e o que engrandece, de separar o joio do trigo e de se afastar do que não é bom, por exemplo, parando de ouvir música ruim, com letra porcaria, com letra que só fala de coisas baixas, parando de assistir filmes que só vão passar mensagens ruins, querendo colocar coisas na sua cabeça. E se você não tiver a educação já sólida, você está fragilizado, você vai sucumbir diante dessas coisas. Se você está se educando bem, você tem a vontade educada, orientada para que ela coincida com a vontade virtuosa, que é a providência divina. Então, agora vamos exemplificar, né, para ficar mais tranquilo, não ficar uma coisa muito abstrata, muito filosófica. Digamos aí, uma mãe tem um filho doente, a mãe e o pai, né, porque coitada da mãe, sozinha, né. A mãe e o pai têm um filho doente, precisa de cuidados especiais. E diante dessa realidade, eles podem reagir de diversas formas. Uma reação possível é: caramba, eu não aceito, não quero cuidar de ninguém, não quero aqui perder o meu tempo, né, na cabeça de pessoas egoístas, perder o meu tempo cuidando de uma pessoa especial que vai demandar praticamente a minha vida toda aqui. Eu não vou conseguir fazer minhas coisas, eu não vou conseguir praticar meus hobbies, eu não vou conseguir trabalhar direito, eu vou ter que viver para essa criança aí, essa criança nunca vai me dar nada, eu não quero não. Tem essa reação possível, as pessoas abandonam a criança. Pais e mães abandonam crianças saudáveis. Imagina criança que tem essa necessidade de um cuidado especial. Então você tem essa reação possível, que é abandonar. Aí você pergunta: então já que isso aconteceu, eu vou me abandonar e eu vou abandonar a criança. Me abandonar no sentido, vou deixar a vida me levar, isso aqui não é conveniente para mim, não é prazeroso, eu não vou ficar com essa criança, eu vou abandonar essa criança. É óbvio que você não vai fazer isso, porque você não está se abandonando a qualquer coisa, você está se abandonando à providência divina, e a providência divina, sendo o supremo bem, ela quer que você faça o quê? Cuide da criança. Ame a criança. Não interessa se ela é útil ou inútil, o amor não fala sobre isso. O amor é uma entrega desinteressada. Cuide e ame a criança. Essa é a outra reação possível. É você se deslocar do seu egoísmo e praticar o bem. Se você, diante desse presente, dessa realidade em que é imposta aí tantos meios de decisão, você olha e decide: não, a minha possibilidade aqui de amar e cuidar coincide com a vontade divina, então é para ela que eu vou me abandonar. Eu vou me abandonar ao amor. Logo eu não vou abandonar essa criança. Ela vai ficar comigo.
E aí você vai diariamente, dia após dia, amar aquela criança. Então, outro exemplo é quando você tem um trabalho, você é demitido e você acha que aquela demissão é injusta. E aí você se revolta, fica triste, se decepciona. E você começa a ter esse ímpeto de querer lutar contra a realidade. Você tem essa reação possível de eu vou me vingar. Eu vou falar mal do meu empregador. Eu agora vou ser uma pessoa que vai passar por cima de todo mundo, dane-se, a vida foi injusta comigo. Você tem essa possibilidade de reação, uma reação egoísta, ressentida, amargurada, mas tem a outra possibilidade de reação. Não interessa se a minha demissão foi injusta. Eu vou continuar me aprimorando, vou continuar aprendendo as coisas, vou continuar sendo honesto, leal, fiel, vou continuar sendo vou me aperfeiçoar, vou ser um trabalhador melhor. E vamos ver o que vai acontecer. Porque eu não estou no controle de tudo que pode acontecer, eu estou no controle do que eu posso fazer. Eu estou no controle da minha reação. O que eu posso fazer é me tornar uma pessoa cada vez melhor. O resto, só Deus sabe. Essa é outra possível reação. Essa é a reação adequada a abandonar-se à providência divina. Então esse livro, O Abandono à Providência Divina, de Jean-Pierre Calçado, está sempre pedindo para a gente observar o que a realidade está pedindo para a gente. E está pedindo sempre para a gente se posicionar entre lutar e se revoltar contra a realidade ou aceitar e tirar daquele momento, daquele presente, daquela situação específica o melhor possível. Desse momento, dessa situação, como eu posso extrair o que há de melhor? Calçado falava que o momento presente é como se fosse um embaixador de Deus. O momento presente é a manifestação de Deus, mas essa forma poética de falar que é um embaixador de Deus é bonita, né? Porque o presente se apresenta, o presente se impõe, e aí você imagina o embaixador, né, aparecendo diante de você e perguntando: eu cheguei, a vida está presente diante de você. O que é que você vai fazer? Você vai decidir dessa forma ou vai decidir dessa forma? Porque o que você me disser eu vou levar para Deus. E aí Deus vai entender mais ou menos o que se passa no seu coração. Ele pode ficar triste, ele pode ficar feliz. E Frankl também, né? Viktor Frankl falava uma coisa muito parecida, né? Como eu falei anteriormente, né? Ele dizia que o sentido da vida se realiza no que você pode fazer agora. Então são coisas muito parecidas, né? É a exaltação do presente, a exaltação da realidade. Não é uma teorização da realidade, uma teorização da vida. É viver de acordo com o que está acontecendo diante dos seus olhos. O que esse livro nos ensina, o que a providência divina, o abandono à providência nos ensina, no final das contas, acho que resumidamente a ideia talvez mais importante e a ideia que ancora toda a nossa embarcação é parar e pensar que a gente deve parar de brigar com a realidade, né? E a gente deve começar a se preocupar em educar a nossa vontade, em se esforçar para ser uma pessoa cada vez melhor, potencialmente melhor, para diante da realidade, diante do que a vida nos apresenta, a gente conseguir responder da forma mais virtuosa possível. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente se aproxime ao máximo da sua natureza divina. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.